Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brazilian Dev e nesse vídeo a gente vai falar sobre o tipo numérico e suas operações básicas. Então vamos abrir o nosso terminal aqui, tá? Para poder a gente fazer operações básicas, ok? Então no JavaScript, né, a gente pode fazer somas normalmente, 10 mais 10, 10 menos 10, 2 vezes 2, que é a multiplicação, 100 por 10. Que é 10. E também tem uma forma de você também saber o resto. Tá? Então, se você quiser saber o resto, né, resto da divisão, aqui é o porcentagem, a gente usa o porcentagem, e a gente faz aqui uma divisão, por exemplo, 11 por 2, né? A gente sabe que 10 por 2 vai dar 5. E 11 por 2 vai dar quanto? 11 por 2, vamos fazer a primeira divisão para ver quanto vai dar, 5,5. Então aqui a gente tinha um número, a gente estava tendo números inteiros aqui em cima, né? 10, 4, 0, né? 0, 20. E agora a gente está tendo um número com vírgula, né? Número 0,5, né? Que é um número quebrado. Então a gente trabalha com números inteiros e números de ponto flutuante, né? O float, né? Que são números quebrados. Mas e aí? E se eu quiser uma divisão inteira, como é que eu faço? Nós já vamos falar disso, mas antes vamos terminar de falar de resto, né? Resto da divisão, que seria, no caso, utilizando a porcentagem, né? Então vamos fazer aqui o que a gente estava fazendo agora, que era 11 dividido por 2, que deu 5,5. Aqui nesse caso, a gente colocar o módulo, né? No caso, o operador módulo, que é essa porcentagem aqui, por 2, a gente vai ver que vai dar 1, porque 1 é o resto da divisão de 11 por 2, correto? Vamos clear, vou limpar, vou lá para cima agora, a gente vai ficar melhor aqui para a gente ver. E agora vamos botar um outro exemplo aqui, por exemplo, se eu quiser saber 13, o resto de 13 por 3, por exemplo. Opa, vou botar um node aqui, né? O resto de 13 por 3. Vai dar 1 também, o resto de 13 por 5, vamos ver aqui. Agora deu 3. Então a gente pode também colocar números gigantes aqui, se eu quero saber o resto desse número aqui por esse outro aqui. Olha, 65 então. E a gente pode também utilizar o operador módulo para a gente encontrar, saber, né, se o número ele é par ou ele é ímpar. A gente pode ver, por exemplo, os primeiros números, né, para saber se eles são pares, por exemplo. Então, 1 por 2 vai dar 1, então, no caso aqui, ele não é par, né? Ele vai ser par somente se o resto for 0. Então, vamos colocar 2 por 2, o resto é 0. 3 por 2, o resto é 1. 4 por 2, o resto é 0. 5 por 2, o resto é 1. 6 por 2, o resto é 0. E 7 por 2, o resto é 1. E assim por diante. A gente vai sabendo quem é par e quem é ímpar. A gente pode colocar isso dentro de um loop, de um laço de repetição. E aí a gente vai ver o que é um laço de repetição. Mas por enquanto é só isso. Por hora, o que a gente pode fazer aqui com o módulo, esse operador de resto, é só fazer esses exemplos aqui rápidos, ok? Então agora a gente vai falar sobre o parseInt, certo? Uma função, né, que vem embutida dentro do JavaScript, né, e passar aqui o valor, né, por exemplo, da divisão, e ele vai me retornar o valor inteiro, ok? Que é o parseInt, né, essa função parseInt aqui, ok? Ele faz simplesmente, ele analisa o valor que está aqui e transforma ele inteiro, ok? O resultado dessa pode ser uma multiplicação, pode ser uma divisão, enfim. Pode ser o número mesmo, se eu colocar aqui, por exemplo, parseInt, né? E colocar um 5,5 aqui, né? Ele vai me retornar o valor inteiro, ok? Se eu quiser, por exemplo, transformar uma string, eu posso. ParseInt também. Se eu colocar uma string, que a gente já falou que é uma cadeia de caracteres, se eu colocar, por exemplo, uma string contendo o valor 1, ele vai me retornar 1, certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o que vai retornar ali e vou colocar numa variável. Vou colocar retorno número retornado. Vou colocar dentro dessa variável aqui, ok? E aí eu vou pegar aqui número retornado. Retornado. Tem 1 ali dentro, certo? Mas eu quero saber o tipo. Qual é o tipo que tem ali dentro? Type of número retornado. Qual o tipo que tem no número retornado? É um tipo number, não é um tipo string, certo? Porque eu transformei, eu usei o parseInt para poder transformar ele. Existe também o parsefloat, tá?
que no caso transformaria um tipo ponto flutuante, né, em float. Deixa eu só dar um clear aqui no console, tá? Node novamente. Eu colocaria, por exemplo, parse, vou colocar aqui, ó, meu float, né? Meu float. E aí eu vou colocar aqui parse float, tá? E eu vou colocar aqui uma string contendo o valor 1.1. E eu quero que esse valor string seja convertido para um número de ponto flutuante, que no caso é um número quebrado. Vamos ver agora, vamos testar o que tem ali dentro de meu float. Vamos ver o que ele vai retornar. Olha, ele retornou um número, hein? Vamos testar para ver se realmente é um número ou se é uma string. Type of meu float. E retornou realmente, de fato, um número, né? Um tipo realmente é numérico. Então, basicamente, para a gente trabalhar com números é assim. A gente utiliza, né, os operadores normais aqui, esses operadores aqui, né? Mais, menos, multiplicação, divisão, o resto. E aqui, por último, a gente vai ver como é que a gente faz para poder a gente fazer uma conta. Por exemplo, eu quero que some primeiro, para depois multiplicar. Para eu fazer uma separação, né, dentro de uma operação, né, numérica, eu utilizo parênteses, ok? Você vai ver que para praticamente tudo dentro do JavaScript você vai usar parênteses para separar. Para quando você fizer uma comparação, por exemplo, e a comparação estiver muito grande e você quiser realmente deixar a comparação um pouco mais fácil de entender e não haver erros, você vai separar as partes que você quer comparar primeiro dentro de um parênteses e depois passar a parte que você quer comparar depois fora do parênteses. Ou separar por parênteses, né? Por exemplo, se eu quiser colocar 3 mais 1 aqui, para que esse 3 mais 1 não tenha interferência nesse 1 mais 1 aqui, eu coloco os dois como parênteses. E o resultado final de cada soma vai multiplicar um pelo outro. Então aqui no caso deu 1 mais 1, né? Que era 2 vezes 4, que foi 3 mais 1. Então, 2 vezes 4 deu 8, certo? Matemática básica, né? Então, gente, basicamente é isso. Trabalhar com números é assim. A gente vai falar depois, lá para frente, que existe também o conceito de método, tá? Os tipos primitivos têm os seus wrappers. O que são os wrappers functions, tá? São funções que, na verdade, retornam um objeto com aquele tipo, ok? Aquele tipo primitivo. E dentro desse objeto você vai poder acessar funcionalidades. E aí, como é que a gente vai explicar isso se a gente não entendeu, não sabe nem o que é um objeto? Então, o que eu vou falar aqui, que eu vou passar para vocês agora aqui rapidinho. Eu vou falar só que existem, o que realmente existe, tá? Para trabalhar com números, tá? Quais são os métodos, quais são as funcionalidades que você tem para trabalhar com números. E aqui dentro do W3 Schools, a gente tem aqui uma lista, né, dos métodos, né, que a gente tem para trabalhar com números. Então a gente pode testar se é finito, se o número é finito, se é inteiro, se ele não é nenhum número, not a number, a gente vai ver que é um... Quando a gente tem um problema, né, na conta, um problema, o JavaScript informa a gente que não é um número, tá? E a gente depois vai ver que isso aqui é um tipo numérico também, mas é um valor muito peculiar, o num, né, no caso, not a number. E safe integer, to exponential, to fixed, to precision, to string e value of. Você vai ver que depois são muitos métodos e depois quando você ficar craque nisso, você realmente entender o que é um método, você ao invés de você ficar vendo vídeo e tal, você vai pesquisar na documentação e vai ver, para que serve esse método? Tá, ele testa para ver se é infinito o número, né? Ou ele transforma, né? Converte o número para uma string, to string, né? No caso, enfim. Então você vai ver que para cada método do objeto daquele tipo, vai ter alguma funcionalidade, tá? Por enquanto a gente vai ficar por aqui, a gente vai deixar só essa parte realmente bem básica de trabalhar com números. A gente viu que o tipo number pode trabalhar com inteiros ou com tipos flutuantes, no caso que são números quebrados. E a gente tem a forma de trabalhar com números, que é soma, subtração, multiplicação, divisão, resto, e os métodos, né? Que a gente não falou deles, não fez nenhum exemplo com eles, mas sabemos que eles existem, tem a documentação, tá? Existem propriedades também do objeto, enfim. Mais para frente a gente pode falar um pouco, pode mostrar alguns exemplos deles, mas por enquanto a gente vai ficar por aqui. Valeu, gente. Eu espero vocês na próxima. Deixa o like aí, se inscreve no canal quem não está inscrito e valeu. Até mais.